Hoje, antes mesmo de abrir os olhos completamente, algo já acontecia dentro de você. Talvez tenha sido uma inquietação, talvez uma leve tristeza, talvez aquela sensação silenciosa de que falta algo, de que Deus está tentando falar, mas a vida barulhenta não deixa você ouvir. São Francisco de Assis dizia que todos os dias Deus espera 3 atitudes essenciais de cada alma, 3 respostas que abrem portas no céu e transformam profundamente a vida aqui na terra. Não são respostas complicadas, não exigem dinheiro, não exigem grande conhecimento, não exigem força. Exigem apenas coração. E coração disposto é algo que Deus nunca despreza. Mas a maior parte das pessoas passa o dia inteiro buscando sinais grandiosos enquanto ignora aquilo que Deus está pedindo agora, neste exato momento. São Francisco alertava seus irmãos, e a alma perde a direção não por falta de revelação, mas por falta de atenção. Ele dizia isso porque acreditava que Deus fala todos os dias, mas a maioria não percebe. Você já sentiu o dia começar pesado, como se algo estivesse desalinhado espiritualmente? Já sentiu vontade de rezar, mas adiou? Já sentiu que alguém precisava ouvir sua voz, mas você se calou? Já sentiu uma ansiedade sem motivo, como se o céu estivesse esperando algo de você? Esses sentimentos, para São Francisco, eram toques suaves da graça. Ele dizia que Deus não grita. Deus sussurra. E quem aprende a escutar o sussurro divino nunca se perde. Mas para escutar, você precisa estar disposto a dar as 3 respostas que Deus espera de você todos os dias. E aqui está o primeiro ponto fundamental, e Deus não espera a perfeição. Ele espera movimento. Ele espera direção. Ele espera a sua parte. São Francisco sempre repetia: quem dá um passo em direção ao céu recebe 100 passos de volta. Deus nunca pede algo sem oferecer força. Mas ele também não substitui a sua decisão. Deus ilumina, mas você escolhe. Deus chama, mas você responde. Deus toca, mas você se abre. Então, antes de descobrir essas 3 coisas, respire fundo e faça um pequeno exercício espiritual que São Francisco ensinava aos frades. Coloque a mão no próprio peito, sinta as batidas do coração e diga silenciosamente: Senhor, estou aqui. Essa pequena frase abre a alma. Ela te torna disponível. E Deus só entrega tesouros espirituais para corações disponíveis. A primeira coisa que Deus espera de você hoje é algo que São Francisco considerava o fundamento da vida espiritual: o abandono da carga que não te pertence. Quantas vezes você acorda carregando pesos que não são seus? Culpa do passado, medo do futuro, responsabilidades que não te cabem, expectativas das pessoas, pensamentos que te esmagam. São Francisco dizia que a maioria das almas caminha curvada não por causa da vida, mas porque insiste em carregar aquilo que Deus já pediu para deixar no chão. Ele ensinava: e a alma só voa quando solta o que não é dela. E talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho. Tentando controlar tudo. Tentando prever tudo. Tentando segurar o mundo com as próprias mãos. Mas Deus não espera isso de você. Deus espera que você entregue. Que você confie. Que você solte. Ele sempre dizia: e a preocupação é o ladrão da fé. E também, o preocupado não escuta Deus, porque escuta apenas sua própria angústia. O mundo te diz para tentar resolver tudo. Deus te diz para entregar o que você não pode resolver. A pergunta que São Francisco fazia a cada amanhecer era: Senhor, o que realmente depende de mim hoje? Essa pergunta libertava a sua alma. E ela pode libertar a sua também. Deus não espera que você carregue tudo. Ele espera que você reconheça o que está te esmagando e coloque isso nos braços dele. Pode ser aquele medo que te paralisa. Pode ser aquela conversa que você evita. Pode estar no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Pode ser aquele vício silencioso, aquela tristeza que você esconde, aquela culpa que você revive toda noite. Deus espera que você diga: Pai, eu não consigo sozinho. Essa frase é uma das mais poderosas do mundo espiritual. Porque quando a alma se rende,
Deus age. Quando a alma solta, Deus carrega. Quando a alma confia, Deus transforma. São Francisco dizia: quem não entrega o peso nunca experimentará a suavidade de Deus. E hoje Deus espera isso de você, se entrega. O segundo ponto que Deus espera de você hoje é mais difícil, porque ele toca diretamente a parte mais machucada do seu coração, perdoar alguém. E não é o perdão completo, não é a reconciliação, não é esquecer tudo. Deus espera o primeiro passo. São Francisco observava que existem pessoas que passam a vida inteira presas em correntes invisíveis de mágoa, ressentimento e feridas antigas. E o pior é que essas correntes são criadas por dentro, não por fora. Ele dizia: e a alma que não perdoa está acorrentada a quem a feriu. E Deus não quer te ver acorrentado. Talvez você pense: mas essa pessoa não merece perdão. E São Francisco respondia: o perdão não é para o outro. O perdão é para libertar o seu coração. Perdoar não é justificar o erro. Não é permitir que a pessoa volte a te ferir. Não é dizer que está tudo bem. Perdoar é soltar a dor. É dizer: isso não me domina mais. Deus espera que você dê esse passo hoje. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja silencioso. Mesmo que seja apenas interior. Quem você precisa perdoar? Talvez alguém da sua família. Talvez um amigo. Talvez alguém que nem está mais vivo. Talvez você mesmo. Sim, Deus espera que você se perdoe. São Francisco ensinava que muitas almas vivem em tormento porque se recusam a aceitar a própria imperfeição. Ele dizia: e aquele que não se perdoa impede a misericórdia de Deus de entrar. E Deus quer entrar. Deus quer curar. Deus quer restaurar. Mas Ele espera que você abra essa porta. A terceira coisa que Deus espera de você hoje é a mais bela e a mais ignorada, um gesto concreto de amor. São Francisco repetia: o amor que não se expressa, morre. Deus espera que você faça algo por alguém hoje. Algo simples. Algo que ilumine. Algo que traga a paz. Pode ser uma palavra, um abraço, uma mensagem, um pedido de desculpas, um pequeno cuidado. Ele dizia que é impossível crescer espiritualmente sem amar concretamente. Porque o amor é a linguagem de Deus. E quando você ama, você fala a língua do céu. Hoje Deus espera que você seja instrumento dele na vida de alguém. Talvez alguém que esteja sofrendo em silêncio. Talvez alguém que você nem percebeu que estava ao seu lado pedindo socorro com os olhos. São Francisco dizia que as pessoas mais fortes são aquelas que têm coragem de amar mesmo quando ninguém vê. E Deus vê. Ele sempre vê. E Ele espera isso de você, e gesto. Movimento. Caridade. Mesmo pequena, ela muda tudo. Mas São Francisco também alertava: e o amor que Deus espera não é o amor confortável. É o amor que exige algo de você. Talvez hoje Deus espere que você perdoe, mesmo sem vontade. Que você ajude alguém, mesmo cansado. Que você procure alguém, mesmo nervoso. Que você diga: eu te amo, mesmo ferido. Que você ore por alguém que te machucou. Isso é amor sobrenatural. Isso é o amor que muda destinos. Isso é o amor que abre portas no céu. E quando você responde a esse chamado, algo extraordinário acontece, e a graça de Deus começa a fluir pela sua vida como água viva. São Francisco dizia que a graça não entra pela força, mas pela disponibilidade. E hoje Deus espera essa disponibilidade de você. Ele espera que você seja canal, e não barreira. Luz, e não sombra. Ponte, e não muro. Ele espera seu sim. Um sim pequeno. Um sim simples. Mas um sim real. E toda vez que você dá esse sim, o céu se aproxima um pouco mais. São Francisco observava que as almas que dizem assim a diariamente vivem milagres silenciosos, mudanças interiores, paz inesperada, proteção divina, clareza nos caminhos, providências súbitas. Porque onde há obediência amorosa, há
Derramamento de graça. E hoje Deus espera isso, fidelidade no pequeno. Obediência no simples. Resposta na alma. Mas antes de prosseguirmos, faça um pequeno silêncio agora. Respire fundo. Deixe seu coração descansar por um instante. E pergunte internamente: Senhor, o que esperas de mim hoje? A resposta virá. Talvez agora. Talvez ao longo do dia. Talvez durante a noite. Mas virá. Porque Deus sempre responde quando a alma pergunta com sinceridade. E quando você começa a viver assim, ouvindo, entregando, perdoando, amando, algo muda de forma irreversível. Você deixa de caminhar sozinho e passa a caminhar com Deus. E quando Deus caminha com você, tudo, absolutamente tudo, encontra sentido. São Francisco dizia que a maioria das pessoas passa a vida esperando grandes sinais, grandes missões, grandes revelações, enquanto Deus está ali, pedindo apenas um ato simples, um gesto humilde, um passo pequeno. Ele alertava que quem não é fiel no pouco nunca será fiel no muito. E talvez seja exatamente isso que Deus está esperando de você hoje, fidelidade no pouco. Porque é no pouco que a alma se forma. É no pouco que o caráter se lapida. É no pouco que a luz entra. Mas o ser humano tem uma tendência triste, ignorar o que é simples e desejar o extraordinário. São Francisco percebia isso com clareza. Ele dizia que muitos irmãos queriam servir a Deus com grandes penitências, grandes jejuns, grandes sacrifícios, mas se esqueciam de ser pacientes, de pedir perdão, de ajudar o próximo, de amar com simplicidade. E ele advertia: o demônio não teme quem se flagela, mas treme diante de quem ama. Porque o amor muda o mundo, enquanto a aparência de santidade não transforma ninguém. Por isso ele insistia tanto nos 3 pontos que Deus espera de você hoje: entregar, perdoar e amar. Esses 3 gestos, tão simples, tão humildes, são capazes de mover o céu inteiro. E São Francisco acreditava profundamente nisso porque via o efeito dessas atitudes nos irmãos que as praticavam. Via como a alma deles se tornava mais leve, como suas orações se tornavam mais fortes, como seus dias se tornavam mais claros. Ele dizia que a alma que entrega a sua dor, perdoa suas feridas e ama concretamente é uma alma luminosa. E uma alma luminosa atrai milagres. Mas há algo ainda mais profundo: essas 3 atitudes mudam a forma como você enxerga a si mesmo. A pessoa que entrega a carga entende seus limites. A pessoa que perdoa entende sua fragilidade. A pessoa que ama entende sua missão. E juntas, essas 3 atitudes criam uma alma aberta, aberta à graça, aberta ao aprendizado, aberta ao crescimento. O problema é que muitas pessoas acordam e escolhem o caminho contrário. Em vez de entregar, se preocupam. Em vez de perdoar, se endurecem. Em vez de amar, se fecham. São Francisco dizia que esses 3 movimentos, preocupação, dureza e fechamento, são portas pelas quais o inimigo entra. Ele alertava: e a preocupação sufoca. A mágoa paralisa. A indiferença mata. E Deus sabe disso. Por isso ele espera que você faça o oposto. Deus espera que você abra espaço dentro de si. Porque ele só entra onde existe espaço. E o espaço interior nasce exatamente desses 3 gestos: entrega, perdão e amor. Mas como praticá-los na vida real, no meio da correria, no meio das dificuldades? É aqui que São Francisco se torna mestre. Ele dava conselhos extremamente práticos a seus irmãos. Ele dizia que, pela manhã, antes de qualquer coisa, o primeiro ato da alma deveria ser entregar o dia a Deus. Não mentalmente, mas conscientemente. Ele aconselhava dizer: Senhor, tudo que vier hoje, eu coloco em tuas mãos antes mesmo de acontecer. Esse gesto abre o dia. Ele transforma o caos em ordem espiritual. Depois, ele alertava para o segundo passo: perdoar alguém logo cedo. Ele dizia que todo amanhecer traz uma oportunidade de cura. E que, se você começa o dia com o coração limpo, a graça flui com mais liberdade. Ele recomendava uma oração simples: Senhor,
eu libero agora quem me feriu. Cura o que ficou em mim. Você não precisa sentir vontade de perdoar. Precisa apenas querer. Deus faz o resto. O terceiro passo era expressar amor concretamente. Ele dizia que o amor não pode ser apenas sentimento, deve ser ação. Ele orientava seus irmãos a fazerem pelo menos um gesto de bondade por dia, algo que exigisse esforço, algo que aproximasse a alma da vontade de Deus. Esse gesto podia ser pequeno, mas deveria ser real, e ouvir alguém, consolar alguém, ajudar alguém, cuidar de alguém, renunciar a algo por alguém. Deus espera isso de você. Deus espera que você mova o amor. Porque quando você move o amor, Deus move o universo por você. São Francisco dizia que uma única ação de amor sincero pesa mais no céu do que 1000 palavras de fé não vividas. E isso transforma vidas. Mas talvez você esteja dizendo a si mesmo, eu não consigo. Estou cansado. Estou ferido. Estou perdido. São Francisco conheceu pessoas assim. Ele mesmo viveu fases dessas. E ele dizia, quem está fraco precisa apenas dar passos pequenos. Deus honra os pequenos passos. Você não precisa fazer tudo hoje. Precisa fazer algo. Uma entrega pequena. Um perdão pequeno. Um gesto pequeno. E Deus multiplica o pequeno em abundância. Ele dizia também, o mal vence quem para. Deus ajuda quem tenta. E isso é profundamente verdadeiro. Talvez você esteja preso em uma situação que parece não mudar. Talvez esteja esperando uma resposta. Talvez esteja lutando com seus próprios pensamentos. Talvez esteja tentando ser forte para sua família. Talvez esteja tentando manter sua fé viva. Deus vê tudo isso. E Ele espera apenas uma coisa, que você abra espaço para Ele agir. A entrega abre espaço. O perdão abre espaço. O amor abre espaço. E quando o espaço se abre, a graça entra. São Francisco dizia que a graça é como o vento, ela só entra em janelas abertas. E hoje Deus está pedindo que você abra suas janelas espirituais. Ele está pedindo que você entregue o que te pesa, que perdoe o que te fere, que ame o que te aproxima dele. Se você fizer isso, ainda que timidamente, ainda que imperfeitamente, você sentirá algo mudar. Talvez não de imediato. Talvez de forma silenciosa. Mas mudará. Ele dizia que o maior milagre não é quando Deus muda a situação. É quando Deus muda você dentro da situação. Esse é o verdadeiro milagre. O milagre que transforma. O milagre que sustenta. O milagre que liberta. E agora você precisa ouvir algo que São Francisco repetia sempre, e Deus não espera que você seja santo hoje. Ele espera que você lhe dê o dia de hoje. Ele não espera que você resolva tudo. Ele espera que você permita que Ele resolva. Deus não quer sua perfeição, quer sua entrega. Deus não quer sua força, quer seu coração. Deus não quer sua aparência de fé, quer sua fé verdadeira, mesmo pequena. E quando você entrega o dia de hoje, Deus entrega a força para amanhã. Por isso, São Francisco dizia que o segredo espiritual é viver um dia de cada vez. Sem carregar o peso de ontem. Sem temer o peso de amanhã. Apenas hoje. Apenas agora. Apenas este momento. E neste momento, Deus está te pedindo 3 coisas, e entregue, perdoe, ame. Ele não está pedindo mais nada. Ele não está cobrando mais nada. Ele não está exigindo mais nada. Apenas isso. Porque isso é suficiente para transformar seu dia. Isso é suficiente para restaurar sua alma. Isso é suficiente para abrir as portas que você não consegue abrir sozinho. Agora deixe que seu coração faça silêncio por um instante. Permita-se sentir a presença de Deus ao seu redor. Ele está aqui. Ele te vê. Ele te escuta. Ele conhece suas angústias mais profundas, seus medos mais secretos, suas esperanças escondidas. E,
Mesmo diante de tudo isso, Ele te ama com um amor que você ainda não consegue imaginar. Um amor que não exige perfeição, apenas entrega. Um amor que não exige força, apenas sinceridade. Um amor que não exige sucesso, apenas esforço. Abra esse espaço dentro de si. Deixe que Deus haja. Deixe que Deus toque. Deixe que Deus conduza. E quando você permitir que Ele faça isso, perceberá que o céu nunca esteve distante. Ele sempre esteve esperando sua resposta. Hoje é o dia dessa resposta. Hoje é o dia em que tudo pode começar a mudar. Hoje é o dia em que sua alma pode respirar novamente. Hoje é o dia em que Deus espera 3 coisas de você. E você pode oferecê-las agora. Porque o amor que Ele tem por você é maior do que qualquer peso que você carregue. Porque a misericórdia que Ele derrama sobre você é maior do que qualquer erro que você já tenha cometido. Porque a graça que Ele quer te entregar é maior do que qualquer medo que você enfrenta. E tudo começa quando você diz: Senhor, estou aqui. Quando essa frase nasce no seu coração, Deus começa a transformar sua vida. E Ele já começou. Se esta mensagem tocou sua alma, deixe seu like, escreva nos comentários Senhor, eu estou aqui e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé, renovam sua esperança e aproximam você do coração de Deus.